Tenho enfrentado muitas tribulações em minha vida. Estou muito depressiva, me sentindo muito sozinha. O meu problema já não depende mais de mim para ser resolvido. Depende de uma outra pessoa que me pediu um tempo para ficar sozinho e pensar. Como eu posso controlar minha ansiedade, controlando assim minha depressão para esperar, vivendo de forma tranquila, sem desespero, comendo, dormindo, assim como todo mundo vive normalmente? Eu acho que é um pouco que o Dunga fala do PHN, né? Por hoje não, é um sentido de... é uma luta diária, né? Eu acho que o caminho da felicidade, padre, Aristóteles falava muito que a felicidade é um dom de Deus, né? É um motor imóvel que move os motores imóveis, então a gente tem como um presente e ao mesmo tempo é um hábito. Vencer a depressão, vencer o medo é um hábito, mesmo que a gente saiba que todo mundo tem medo. E não é um problema ter medo. Faz parte do nosso instinto de preservação, Ainda bem que a gente tem medo. O medo faz com que a gente tome mais cuidado. Um jovem sem medo é um problema. Ele vai a 200 km por hora na moto, cai, enfim, porque ele não tinha medo. Um cara que entra no mar e enfrenta o mar e não tem medo nenhum é um problema, né? Então, assim, ter medo faz parte da vida. Errar faz parte da vida. Mas eu acho que no dia a dia, a gente tem que falar assim, olha, eu tenho que vencer um pouquinho esse medo que eu tenho. Eu tenho que enfrentar um pouquinho essa realidade. E por menor que seja a minha conquista, ela é significativa porque eu estou dando passos, né? O pior é não dar mais passos e olhar para mim mesmo e me achar um nada. Eu sou um lixo, eu não tenho condições, eu não tenho inteligência para isso. Eu vou na faculdade e não entendo nada. Eu converso com alguém, eu não entendo nada que a pessoa falou. Eu leio, dá dor de cabeça, não entra na minha cabeça. Eu nasci para não dar certo. Se a gente acredita nisso, que a gente nasceu para não dar certo, a gente vai acabar não dando certo. Porque é o hábito de se achar um lixo. E ninguém pode se achar um lixo, né, pai? Ninguém tem o direito, Ninguém né? tem o direito, crime, pelo né? amor de Deus. E mesmo, Flávio, o que você pode fazer também é, nesse momento, ocupar a sua cabeça de coisas boas, né, Gabriel? Às vezes as pessoas sofrem muito afetivamente porque elas vivem muito para o outro. E esquece, existe uma série de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que vão ocupando o nosso coração e que vão ajudando a gente a superar essas separações, essas dificuldades de relacionamento. Eu sempre digo que um casal, para dar certo, tem que viver uma realização pessoal antes de qualquer coisa. Os dois, né? Porque senão um fica querendo que o outro seja o motivo da sua felicidade e vice-versa. É tudo muito bonito e romântico a gente dizer, né? Você é motivo da minha alegria, eu sou motivo da sua alegria. Tudo bem, a gente tem até o direito de colocar isso como um ponto a ser vivido e a ser cultivado. Mas nós não podemos esquecer que a gente também tem que ter bases sólidas do nosso mundo, porque se por acaso o outro se ausentar, eu preciso continuar. E aí? O que é que sobra de nós no momento em que o outro se ausenta? Ô padre, e nessa questão das sobras e da tristeza, muita gente, porque o senhor divulgou que a gente iria conversar sobre medos, e muita gente fez perguntas no Twitter ligadas à morte, né? Eu até estava te mostrando algumas perguntas lá de uma mulher que perdeu os 2 filhos. Tem tanta pergunta aqui. Não, primeiro tem uma que fala assim, será que o padre Fábio já superou o medo dele de ser enterrado vivo, né? Você superou esse medo? E o que ele faz para evitar isso? Eu evito morrer, né? É melhor. É o melhor jeito. Mas você sabe que tem uma coisa interessante aqui, de muita gente perguntando sobre morte mesmo, e assim, a Luciana falando de uma amiga dela, de uma prima dela que perdeu os 2 filhos e o marido e tal. Eu me lembrei de uma história, padre, de um casal que eu conheci, que perdeu a filha de leucemia, filha com 19 anos, né? E aí eles estavam no sítio, 15 dias depois da morte da filha, os dois muito tristes, né? Aí o filho ligou, falou, pai, o senhor tem que enfrentar isso, não dá para o senhor chorar o dia inteiro, não é possível, né? Ele falou, filho, mas eu não aguento, é mais forte do que eu. Falou, pai, eu vou aí. Não, filho, não vem, tá tarde, tá bem. O filho sai de São Paulo para ir nesse sítio e morre de acidente de carro, né? Aí eu conheci esse casal, eu fiquei tão impressionado assim, porque eu conheci num momento, um mês depois, eles só choravam, né? Eu também chorei junto com eles, né? Vendo aquela história. Um falava assim, a gente olha um pro outro, né? E fala, e aí, né? E agora? O que vai ser da nossa vida? Aí você entra naquele quarto da filha, o quarto do filho, né? E é interessante que uns 4 meses depois, eles pegaram 2 crianças para criar, né? Adotaram 2 filhos, né?
E aí passou um ano assim, você vê, é claro que eles jamais vão esquecer essa história de amor dos dois filhos que se foram, né? Mas de repente aqueles dois, no momento que ela que queria muito ele, falava assim, mas eu já tenho 50 anos, né? Ela falava assim, você só tem 50 anos, não é que a gente já tem. Imagine o que a gente pode fazer ainda. Então eu acho que às vezes na dor, padre, quando a gente percebe que a gente pode fazer a diferença na vida de alguém, fazer um trabalho social, voluntário, visitar crianças com câncer, pró-queimados, né? Quer dizer, tantas coisas lindas que a gente pode fazer, o nosso problema fica bem menor. Gabriel, no meu livro, Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, eu uso aquele poema do Drummond de Andrade. E agora, José? E eu acho muito interessante, porque às vezes a vida nos coloca na mesma situação que o poeta colocou José, né? A festa acabou, agora é você e a sua vida, né? Seus amigos foram embora, já não existe muita coisa. E eu acho interessante que Drummond vai colocando José dentro de um contexto de realidade tão dura, tão crua. Qual que é a única solução que José tem para ele mesmo, né? Encontrar uma chave perdida, né? Porque no final ele vai colocando José dentro de um corredor tão estreito que não vai restando outra coisa para José senão ele mesmo, né? E às vezes a vida nos coloca em situações assim, como essa história que você contou, né? Um fato trágico, triste, difícil de ser administrado e que é muito comum, né? Às vezes a gente está tão envolvido com a vida que a gente tem e porque está indo tudo muito bem na vida da gente, a gente não tem oportunidade de visitar esses calvários da humanidade. Mas é tanta gente que sofre, é tanta gente que hoje está passando por tragédias, por situações penosas, difíceis, que quando a gente abre os olhos para essa realidade, você vê que a vida também colocou algumas pessoas na mesma situação que José foi colocado pelo poeta. E agora? Como é que nós vamos reagir diante da situação, da tragédia? E eu acho que esse é o código que diferencia alguns homens de todos os outros, né? Como é que nós reagimos diante do que nos faz sofrer? Qual é a resposta que nós damos à vida no momento em que nós fomos encurralados, no momento em que as coisas não aconteceram do jeito que a gente esperava, no momento em que a tragédia se abateu sobre nós? Eu acho bonito, e eu contei isso, Gabriel. Não sei se você se recorda, na abertura das Olimpíadas, ou no encerramento, não sei, o grande herói de Pequim, né, que era aquele atleta, o jogador de basquete que está naturalizado nos Estados Unidos, né? Ele entrou, ele é uma grande estrela do esporte lá, ele entrou segurando nas mãos de um menininho, um toquinho de gente, assim, de 4 e poucos anos, 4 ou 5 anos, não sei. E depois ninguém entendeu nada porque que aquele menino estava entrando, e o comentarista, né, muito emocionado, disse: esse menino sobreviveu ao terremoto que aconteceu um pouco tempo antes das Olimpíadas. E aí ele contou uma história interessante. O menino estava na escola, no momento do desabamento da escola, ele com todos os coleguinhas foram soterrados, ficaram debaixo da terra durante muito tempo. E sabe por que eles foram salvos? Porque ele cantava. Debaixo ali do soterramento, nossa, que lindo. Ele resolveu cantar. E os bombeiros escutaram o canto dele. E ele não cantava sozinho, ele motivou todos os coleguinhas que estavam naquele sofrimento, machucados, quebrados, com fome, com frio, com sede. Ele não deixou os coleguinhas dele desanimar, e eles permaneceram cantando. Olha que sintática linda, lindo, né? Isso, né? Quem canta sobrevive, né? Sobrevive. Diante do acontecimento trágico, ele resolveu cantar. O padre, na segunda-feira foi muito bonito o Papa Beto, assim, com o padre Antônio Maria, que é um padre tão especial, tão maravilhoso, né? E mais 2 jovens cantores maravilhosos, o Tiago e o Hugo. Sim, Hugo, Tiago e Hugo. Foi muito bonito depois. E o padre Antônio Maria falou uma coisa assim, olha: o ruim do sofrimento é que a gente sofre, é só isso. O resto é tudo bom. Porque o resto a gente aprende, a gente evolui, a gente amadurece, a gente encontra um pouco mais com a nossa própria humanidade. Esses dias, falando com os meus alunos de Direito da faculdade, eu falei assim, sabe o que acontece com a gente? A gente não pensa muito. Como a gente não pensa, a razão e a emoção não conversam. Então, você tem um problema, assim, é o namorado que brigou, tal, você liga para 20 pessoas menos para você.
Você está com problema com seu filho, com coisa, você fala com todo mundo e não fala com você. Então a gente tem medo de ficar sozinho, né? E o ficar sozinho é isso, não é no sentido ruim do ficar sozinho. É de olhar para a gente mesmo e perguntar assim, né? O que eu estou fazendo da minha vida? As minhas opções estão corretas, as minhas escolhas estão corretas, a minha forma de tratar o outro é correta, a minha forma de tratar a mim mesmo é correta. O que eu estou fazendo comigo? Você pega às vezes, né, pessoas que são bem-sucedidas e profundamente depressivas. E aí assim, nada realiza mais, parece que você não tem desafios. Eu tenho uma preocupação grande às vezes com crianças ou com adolescentes que têm uma boa condição social e os pais acabam dando tudo e não dando o essencial. Então a gente, desde a criança, padre, uma criança que ganha 40 brinquedos no Natal não tem relação afetiva com nenhum brinquedo. Então não tem sentido. Você não vai ter afeto com 40 coisas ao mesmo tempo. E o pai e a mãe sufocam com isso, né? Então são pessoas assim que poderiam ter coisas tão bonitas, tão singelas, que as coisas mais bonitas que a gente lembra na vida não são essas coisas. Aliás, são as ausências. É verdade. A gente se lembra das ausências, do que a gente queria e não teve, né?